Pessoal, e aí, tudo bem? Vamos dar então continuidade às nossas aulas de cirúrgica 1, né? E aí, já foi deixado para vocês na plataforma uma atividade, né, para nota, para que vocês devam entregá-la. Por exemplo, se vocês tiverem uma avaliação para entregar sexta, não pode, porque acho que sexta é feriado, vai emendar, né? De quinta para sexta, quer dizer. Na segunda-feira, vocês não precisam esperar dia 1º de julho, que é a nossa prova, para entregar essa avaliação, essa atividade. Vocês podem estar entregando junto com a avaliação de um outro professor. Todas as vezes que eu postar na plataforma a atividade para nota, eu vou estar comunicando antes, como eu sempre faço, e todas as que valem nota tenha o valor da nota do lado da questão. Então eu já postei uma atividade dia 8/6, com a data do dia 8/6, para vocês entregarem. Por exemplo, tem uma prova segunda-feira do professor X para entregar lá no SECAP. Já aproveita e já leva essa atividade, tá ok? E assim por diante. Qualquer dúvida vocês podem estar enviando para mim sem problema algum. Perfeito? Dando continuidade à nossa aula de cirúrgica, na página 14 da nossa literatura, já falamos sobre as fases do tempo de cirurgia e agora, central de abastecimento. O que é essa central de abastecimento? A central de abastecimento nada mais é do que todo o material esterilizado pela CME, que é a Central de Material de Esterilização, ela vai ser colocada lá. Então, a central de abastecimento ou expurgo é a mesma coisa, é o mesmo setor, arsenal. É a mesma coisa, é o mesmo setor. Quem trabalha no arsenal, quem trabalha na central de abastecimento, é o mesmo objetivo. Vai entregar material para todo o hospital. Quais os setores que mais consomem materiais esterilizados? Em primeiro lugar, o centro cirúrgico, depois pronto-socorro, CTI, hemodiálise, né? Unidades coronarianas. Então, ou seja, vários setores, depois outros assim sucessivamente. Na verdade, o profissional de enfermagem que está trabalhando no arsenal ou na central de abastecimento, um dos principais cuidados que ele tem que ter é verificar a data de vencimento do material. Isso é muito importante para que ele não entregue material vencido. Na literatura está falando que a central de abastecimento compreende um serviço dentro do hospital que prepara, controla e distribui materiais profissionais para todo o hospital. É o que eu acabei de falar. Então, tudo que eu preciso de material médico, cirúrgico, eu vou dentro lá do setor dentro assim que eu falo, vou me direcionar para o arsenal, vou me direcionar para a central de abastecimento, com impresso, assinado, carimbado pelo enfermeiro do setor, e vou buscar aqueles materiais que eu preciso para repor no meu setor, correto? Como está falando que a central de abastecimento ela tornou um departamento técnico de igual importância, como centro cirúrgico, como raio-x, como obstetrícia, como maternidade, como UTI. Por quê? Se eu entrego um material vencido, né, para o profissional de enfermagem ou para o instrumentador cirúrgico, eu também estou comprometendo a cirurgia daquele paciente. Isso aí é sério, isso é grave. Isso é cabível de advertência, é cabível de justa causa. Então, o profissional que trabalha dentro do arsenal não tem paciente, não tem medicação, não tem visita, só que ele tem que ficar antenado. Principalmente, aqueles materiais que estão vencendo primeiro, eles devem ser colocados na frente. E aqueles que no caso, irão demorar um pouco mais para vencer, eles ficarão mais para trás, né? Isso aí é que questão de economia, é questão de praticidade, é questão de logística. E aí, pessoal, no hospital, né, neste departamento que deve ser iniciado o fluxo de controle das infecções, é claro, né, porque todo o material que foi esterilizado, eu tenho certeza, eu entendo, eu interpreto que ele está estéril. Então, para controle de infecção, né,
Existe um único setor de dentro do hospital que vai distribuir todo o material para aquele hospital, né? Diferente, talvez, da farmácia satélite. O que é uma farmácia satélite? São farmácias que estão já em alguns setores. Por exemplo, pronto-socorro pode ter uma farmácia, centro cirúrgico pode ter uma farmácia, a maternidade pode ter uma farmácia, a UTI pode... São questões políticas, são questões econômicas e são questões logísticas que envolvem a construção dessas farmácias. Porque não depende só de um e de outro, né? Gera vários fatores. E também quando chega a acontecer essa efetividade de ter essa farmácia satélite naquele setor, o técnico ganha, o enfermeiro ganha, o profissional, o paciente ganha porque a demora é menor. Então, às vezes uma emergência, é uma urgência, e eu tendo uma farmácia satélite dentro do meu setor, eu vou ganhar muito mais, porque eu vou evitar até de ficar andando para lá e para cá. Agora, o arsenal e a central de abastecimento, ele é um setor único que dali sairão todos os materiais esterilizados que serão utilizados no hospital, seja no centro cirúrgico, seja em áreas abertas, seja em ambulatórios que estão presentes em prédios anexos ao hospital, mas que ali eu sei que a área é uma área extremamente restrita, né? E que o risco de infecção vai ser bem menor. Quando a gente fala das finalidades, né? Acelerar e aumentar a eficiência e estimular a rapidez do serviço de todo o setor hospitalar. Eu sei que onde eu vou buscar o material é no arsenal. Eu sei onde eu irei buscar o material é onde? Lá na central de abastecimento. Então é um setor que eu tenho como referência. Não vou ficar dando cabeçada, né? Todo mundo já sabe. Precisou de material esterilizado? No arsenal. Precisou de material esterilizado? Dentro da central de abastecimento. Então, é uma das finalidades. Vantagens: economia, né? Ou seja, em pessoal e material. Zelar por essa economia é importantíssimo. Por que eu falo isso? Mais uma vez citando, se está vencendo, por exemplo, esse material, eu coloco ele na frente para entregar, para passar, para usar no paciente. Para esperar vencer, para devolver para a CME, para fazer o processo todo de esterilização, eu não estou zelando pela economia da empresa onde eu trabalho por ela. Perfeito? Então, as vantagens, né, economia, né, também é um setor que trabalha sob competente supervisão. Quem que vai coordenar esse setor? O enfermeiro. Né? Quem que vai entregar os materiais esterilizados dentro do prazo de validade? O técnico em enfermagem. Né? Dúvidas, chame o técnico. Dúvidas, chame o enfermeiro, chame o supervisor, né? Para que a gente não faça nada de errado. Eu sempre falo, o sucesso de uma cirurgia, ela inicia-se desde o início do preparo do material lá na área suja da CME, onde da entrada do material contaminado, passa por um processo, né, de lavagem, de submersão, de ação umectante, né, de concentração, limpeza, né, para depois passar para a área limpa e depois para ser o processo de esterilização, seja por etileno, seja por água somente, que vai gerar vapor, calor, esterilizar aquele material, enfim. Este material, para que ele seja 100% confiável, para que haja sucesso naquela cirurgia, pessoal, tudo inicia-se lá na área suja, na entrada, né, primeira entrada do material contaminado. Veio de onde, João? Lá do expurgo, né? Veio de onde? Veio lá do bloco cirúrgico. Veio de onde? Veio do PS. Veio de onde? Vem da hemodinâmica. Veio de onde? Veio da hemodiálise. Veio de onde? Da pediatria, e assim sucessivamente. Então, o sucesso é só da questão técnica, que eu falo que é a medicina, que é o médico, cirurgião? Não. Né? Se eu não esterilizo, se eu não lavo, se eu não descontamino, se eu não coloco o material de uma forma correta e autoclavo e respeito o ciclo de esterilização, algo de errado pode acontecer.
E aí, as vantagens, né, já falamos, segurança pelo preparo do material, que obedece uma técnica rigorosa, né, como eu falei, nem todos podem entrar, né, a gente sabe que a CME, Central de Material de Esterilização, ela é dividida em área limpa e área suja, né, alguns já estão fazendo estágio, já fizeram estágio, sabe do que eu estou dizendo. A área limpa é onde estão preparados todos os materiais aptos a serem esterilizados. A área suja é a entrada dos materiais contaminados. Quem trabalha na área suja não pode ter contato com quem está na área limpa. Quem trabalha na área limpa não pode ter contato com quem está na área suja, né? Isso chama o quê? Pode ser chamado também de quê? De infecção cruzada. E as funções principais da central de abastecimento, né? Lá na 15 fala que preparar, manter e distribuir os materiais e equipamentos. É o que nós estamos falando, é o que eu falei para vocês. A entrega do material esterilizado, a entrega do material dentro da data, né, que tem que ser entregue antes de vencer. Participar da pesquisa de produtos e materiais com a finalidade de adquirir o mais adequado. Quando você trabalha com material, quando você prepara um material e percebe que o determinado material não é um material bom, não é um material de boa procedência, é notório, é pertinente, é adequado, é correto que você vai ao superior, que você vai ao coordenador para mostrar para ele que esse tipo de material não é um bom material para manusear? Sim. Talvez o coordenador não sabe. E ele vai passar aquilo para reuniões, vai passar aquilo para outros órgãos competentes dentro do próprio hospital, para que isso mude, para que, né, transforme isso de uma outra forma. Marcas de luva, por exemplo, luvas que às vezes a gente calça, antes de calçar já rompeu, né? Às vezes alguns dispositivos, né, urinário, né, chamado de Jontex, a gente às vezes coloca antes de cobrir o pênis, já rompeu. Então, isso tudo a gente pode passar para o nosso supervisor para que ele tome ciência do que está acontecendo. Participar no programa de educação e serviço para o pessoal de enfermagem. Educação continuada e permanente, né, pessoal? A gente fala muito sobre isso. Muitos não gostam, muitos não têm muita afinidade, muitos não têm paciência, né? É aquela velha história, achar que sabe tudo, né? Então, o saber, né? A gente adquirir conhecimento nunca é demais, né? Por mais que a gente estude, sempre nós tenhamos que estar sempre nos buscando a reciclar, a nos lapidar, a ter mais conhecimento, porque o mundo gira, o mundo exige da gente, a sociedade exige da gente, a gente não pode parar. Então, educação continuada e permanente, não só quem trabalha na central de abastecimento, não só quem trabalha na CME, não só quem trabalha no centro, toda a equipe, né, do hospital, todos devem passar por uma educação continuada e permanente. Palestras, treinamentos, seminários, né, dinâmicas. Então, assim, para quê? Para ter um entretenimento melhor, né? Para que a gente foque naquilo de uma forma benéfica e para que a gente se torne mais capacitado para fazer determinado tipo de atividade e que aquilo nos exige cada vez mais. Não é que nós não sabemos, não é que nós não estamos aptos, mas aquilo nos torna-se mais capacitados para que a gente possa fazer um trabalho de qualidade para os nossos pacientes. A razão no qual, pela qual eu estou ali hoje. Participar como membro da comissão, né? A gente fala de CCH, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Vocês viram isso comigo lá em higiene, como que funciona, o que é uma CCH, quem são os coordenadores, quais são os objetivos, né? Se tiver algum membro da CME, se tiver algum membro, né, do Arsenal, tranquilo, é benéfico, né, bem-vindo, é para somar também. Desenvolver métodos de processamentos de controle de materiais com a finalidade de não onerar os, né? Ou seja, o que é isso daí, gente? Desenvolver métodos de processamentos de controle de materiais, entrada e saída de material, principalmente não pedir material desnecessário. Não pedir material que eu sei que eu não vou utilizar. Apesar que a gente sabe que alguns setores é uma caixinha de surpresa. Primeiro, pronto-socorro. É uma caixinha de surpresa. Eu não sei o que está dentro daquela ambulância, eu não sei o que está dentro daquele carro, eu não sei aquele giroflex que está vindo ali, quem está dentro daquele carro, eu não sei. Mas muitas das vezes a gente pedir materiais desnecessários não é regra,
pode comprometer um outro setor que às vezes precisa usar aquele material naquele exato momento e o arsenal não tem disponível ainda porque está em processo de autoclavagem. E aí aquele setor que pegou o material que não vai utilizar agora, né, quer dizer, vai ficar sem, porque pegou desnecessariamente, correto? A gente vai falar bem sobre essas questões. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar mandando para mim, como eu já falei, tanto no privado quanto no Zoom. Se quiserem, a gente vai fazer um Zoom. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um Google Meet, né? E também vocês podem mandar para mim na coletividade as perguntas, as dúvidas, né? Nossa prova é dia 1º/7. Já deixei esse trabalhinho para vocês aí, valendo ponto, para vocês entregarem na instituição, tá? Todas as vezes que tiverem, como sempre eu faço, eu aviso antes para vocês, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar mandando para mim, tá? Então a gente vai continuar a nossa matéria agora, perfeito? Legal? Pessoal, então olha só, falar um pouco sobre a localização do arsenal, da central de abastecimento. Nós temos que entender que esse setor, ele é um setor que ele tem que ficar próximo a outros setores que mais utilizam essa demanda, que seria o quê? Hemodiálise, pronto-socorro, centro cirúrgico, né? Então, na verdade, a literatura fala que tem que ser um setor com um sistema vertical de transporte. Por quê? Porque isso vai facilitar a manutenção no quesito de estar diretamente ligado a esse tipo de setor, que é o próprio arsenal. Então, assim, setores distantes que precisam com mais facilidade ou rapidez para trabalhar junto com os materiais e usar nos pacientes, não seria algo bom. Então, hemodiálise, CTI, centro cirúrgico, até o próprio pronto-socorro, são setores que devem estar mais próximo à central de abastecimento, porque são setores que a gente entende que consomem o maior número de materiais, perfeito? Então, a proximidade dos departamentos que fornecem material para serem preparados, né? Como, por exemplo, centro cirúrgico é nesse setor onde há o maior consumo de material. Foi o que eu falei para vocês agora. Quais são o setor que mais consome material esterilizado, médico cirúrgico? Centro cirúrgico. Então, dentro da planta física, dentro da estrutura, falando-se de projeto, falando-se de ordem vertical, como aqui está falando de um sistema vertical de transporte, o arsenal ele deve ficar próximo ao centro cirúrgico, porque é um dos setores que mais consome materiais, perfeito? E lá na página 15, quando fala que quanto o espaço necessário para este departamento varia de quê? Sistema de transporte. A gente tem que pensar o tamanho do hospital, né? Quantos setores tem esse hospital? Esse hospital ele tem centro cirúrgico, porque não é porque é um hospital, ele vai ter centro cirúrgico. Não é porque é um hospital, ele vai ter uma UTI. Não é porque é um hospital, ele vai ter uma hemodiálise. Então, nós temos hospitais e hospitais. Nós já estudamos isso lá em cirurgia, lá em higiene. Atenção secundária, terciária e quaternária. Né? Dentro da medicina curativa, que vai atender o paciente conforme a sua necessidade. Então, eu posso ter hospital, eu posso trabalhar em hospital que não tenha CTI. Eu posso trabalhar em hospital que não tenha hemodiálise. Eu posso trabalhar em hospital, por exemplo, que não tenha pediatria. Então, essa necessidade de estar consumindo materiais cirúrgicos vai de acordo com a necessidade do hospital, igual está falando aqui. O espaço, o sistema de transporte, a centralização e o número de leitos do hospital. Porque eu acabei de falar para vocês. Qual que é o tamanho desse hospital? Quantos leitos tem nesse hospital? A demanda é grande de cirurgia? Essas cirurgias são realizadas nesse hospital? Tem centro cirúrgico nesse hospital? O centro cirúrgico funciona
para a gente esterilizar esses materiais? Então isso tudo vai pesar na hora. E aí, pessoal, o planejamento físico, né? São as necessidades que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que a Vigilância Sanitária Municipal, né, junto aí com o apoio da CCIH, lógico, que a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, eles juntos vão estar formando aí um propósito único, que é o quê? Estruturar o setor, né? A central de abastecimento, a CME, área suja, área limpa, né? Tem que existir um planejamento. Né? É uma área semi-restrita, que nem todos podem entrar, né? Não pode ter contato com área suja, área limpa, área suja, igual, por exemplo, pias, lavadoras, máquinas de lavar e secar luvas. Não existe mais. Nós não lavamos luvas, nós não secamos luvas dentro da CME. As nossas luvas são compradas esterilizadas, né? Luva cirúrgica. E a gente tem aquela luva que fica no setor, que é com aquela caixinha lá, para todo mundo, né? Que é chamada de luvas de procedimento, né? É uma luva estéreo, João? Não, não é uma luva estéreo. A luva estéreo é aquela que eu calço dentro de uma técnica estéreo, para passar uma sonda vesical de alívio, para passar uma sonda vesical de demora, para passar uma sonda nasogástrica, né, para o paciente realizar um procedimento invasivo dentro do bloco cirúrgico ou fora do bloco cirúrgico. Hamper, né, para roupa suja, quando há necessidade, lógico. Tanques de despejo para líquidos de alguns artigos, né, artigos críticos, semicríticos e não críticos. O que são artigos críticos? Né, eles são classificados conforme o risco potencial de contaminação, tá, gente? Entendam isso, preste atenção. Os artigos, eles são classificados conforme o risco potencial de contaminação. Então eu tenho artigo crítico, semicríticos e não críticos. O que seriam os artigos críticos, professor? É tudo aquilo que tem contato com o paciente. Por exemplo, material cirúrgico. O material cirúrgico é um material crítico que tem maior vulnerabilidade de contaminação, né? Materiais, por exemplo, que entram em contato com o paciente, que a gente não vai utilizar em outra pessoa, por exemplo, sonda vesical de alívio, sonda vesical de demora, scalp, gelco. Artigo crítico é todo e qualquer material que entre em contato com o organismo do paciente. Seja cirúrgico ou não cirúrgico. Se for cirúrgico e reesterilizável, vai ser enviado para a CME. Se for cirúrgico descartável, tem sangue, tem secreção purulenta, grupo A. É pérfuro cortante, grupo E. Produtos com embalagens radioativas, é grupo C. Né? Embalagens com algum tipo de substância medicamentosa, é grupo B. Né? Material que não é contaminado, é de origem oriundas de locais que não tem foco, que não tem presença de algum tipo de contaminação, grupo D. E aí, virando lá na literatura, na página 16, vocês perceberão que o instrumento deve ser esterilizado, deve merecer cuidados especiais que atendam aos princípios e observância obrigatória, é claro, né? Pode começar o processo de limpeza do material lá no expurgo, né? Lá no expurgo eu já posso começar a pensar na limpeza prévia, porque o processo de lavagem, o processo de submersão, que é colocar o material submergido no produto químico, o processo, né, da lavadora, que vai colocar o material dentro da lavadora. Eu já postei um vídeo para vocês falando sobre isso, que está lá na nossa plataforma. Então isso tudo é colocado dentro da CME, na área que precisa, com apoio e fiscalização da CCIH, da Vigilância Sanitária, para ver se está tudo nos moldes, para ver se está tudo dentro dos padrões, para ver se está tudo dentro das portarias publicadas, para que nada haja de errado, né? Assim, torna-se condenável o uso de lubrificantes como óleo. Nós não vamos usar nada de forma marginal. Todo e qualquer tipo de material que necessita de uma manutenção, todo e qualquer tipo de material que necessita de algum tipo de substância para melhorar o seu funcionamento, eu tenho determinado tipo de produto já protocolo,
né? Ele é protocolizado, ele tem o seu protocolo. Eu sei que eu posso usar aquele material aqui, que ele vai trazer benefícios para um X produto, X material cirúrgico. Então, não é qualquer produto, não é qualquer material que eu vou utilizar no material cirúrgico, desculpa, não é qualquer substância que eu vou utilizar no material cirúrgico que eu vou trazer e vou colocar. Isso não existe. Então, se eu estou com dúvida, né, não está funcionando corretamente, eu vou procurar o meu supervisor do setor para eu saber o que eu vou resolver, né? Que a minha referência é meu enfermeiro. O empacotamento deve ser feito de maneira correta, né? Seguindo a técnica para a esterilização, né, do material. O invólucro, né, pessoal, é o selo, né? Aquilo que lacra. Hoje a gente tem também, e existe também, materiais que são esterilizados com outros tipos de produto, outro tipo de empacotamento que não seja do próprio hospital, por exemplo, o papel pardo, o grau cirúrgico, né, de vários tamanhos, rolos diferentes. Por quê? A gente entende que cada hospital ele trabalha com o que ele tem na mão. Né? Eu tenho que entender, eu tenho que trabalhar com a realidade da instituição que eu estou nela. O hospital que você trabalha, o hospital que eu trabalho, compra gases esterilizados? Ou eu tenho que produzir essas gases esterilizadas? Eu tenho que produzir essas gases para serem esterilizados. A policlínica, a UBS, ela compra gases já esterilizados? Ou o técnico, o enfermeiro, ele tem que fazer compressas de gases para esterilizar e entregar para a comunidade e usar lá na UBS para curativos e assim sucessivamente. Então a Vigilância Sanitária, a Anvisa, ainda não baixou nenhuma portaria. Então é aceitável que ainda a gente compre determinado tipo de material para fazer, né, o pacote, para fazer a compressa, para fazer o invólucro, para realizar o invólucro, que é o selo, né, para lacrar, quando o hospital ainda ele não tem condições financeiras de comprar o material, como por exemplo as gases. Hoje, se você for numa policlínica, se você for num PSF, dependendo, as gases elas estão sendo esterilizadas no grau. Né? É o que a Secretaria de Saúde pode comprar para hoje, é o que tem para hoje. Né? Ou às vezes no papel pardo. Né? E tem métodos eficazes para saber se está esterilizado ou não. O objeto grande e pesado ocupando muito espaço no autoclave e no local de uso. Não deve. Né? Uma quantidade maior de produto dentro de uma autoclave, encher aquela autoclave com bastante materiais, significa que o calor ele não vai circular totalmente dentro daquela autoclave. Eu posso ganhar tempo, eu posso correr com o meu trabalho, eu posso mostrar que eu sou uma pessoa eficaz, competente, que eu estou esterilizando tudo dentro do meu plantão, mas alguma coisa ali vai ficar sem esterilizar completamente. Quem vai ser prejudicado? Eu? Não. O meu paciente. Então não adianta a gente encher a autoclave, né? Lotar a autoclave, fechar e realizar o ciclo de esterilização se ali dentro vai criar barreiras entre um ou outra compressa, caixa cirúrgica e não vai gerar um calor 100%. O processamento de roupa deve ser em área determinada na lavanderia. A gente sabe que cada hospital trabalha com suas medidas administrativas. Cada hospital trabalha com seu protocolo. Nós temos as lavanderias, que as roupas são processadas, são lavadas, são higienizadas, né, principalmente roupas cirúrgicas, e elas são reesterilizadas na CME. Né? Porque na CME é que vai ser feito todo o processo de reesterilização. Então, assim, as meninas da lavanderia, as nossas colegas, elas lavam, preparam, centrifugam, torcem, tira todo o excesso de sujidade, né? São as etapas que elas fazem lá dentro da lavanderia, descontaminação, produto químico, né? Enfim, depois isso é devolvido para a CME para ser feito o processo de esterilização. Todos os pacotes devem ser identificados, é importante falar. Quando eu faço uma compressa, quando eu faço um pacote, quando eu monto uma caixa cirúrgica, tem que conter o meu nome, tem que conter o lote, tem que conter a data de vencimento, tem que conter a data que eu fiz o procedimento, né? Tem que ter a minha assinatura. Isso tudo para a gente identificar também
problemas relacionados a aquele material que está sendo utilizado, né? Então isso é para prejudicar alguém? Não, isso é regra, né? Isso não vira bagunça, né? Isso é medidas administrativas, né? Que caixa é aquela? Quem que esterilizou aquela caixa? O que tem dentro daquela caixa? Nem nome tem naquela caixa. É de cesariana? É de artroscopia? Craniotomia? É para drenagem de tórax? Hemotórax? Pneumotórax? Toracocentese? Paracentese? Eu tenho que saber isso daí. Então eu tenho que identificar todo o meu material que eu estiver preparando na área limpa para ser esterilizado. Eu tenho que identificar com meu nome, com lote, com data de vencimento, com assinatura, tudo para que não haja problema depois nas interferências, né, pessoal? Sala de preparo de soluções, né? A gente sabe que seringas e agulhas, né, principalmente seringas de vidro, ainda são aceitáveis em alguns centros cirúrgicos reesterilizadas, porque a gente sabe que tem alguns médicos que gostam e preferem, os anestesistas, assim dizendo, de usar seringas de vidro. Então essas seringas serão reesterilizadas, né? Lá na 16, sala de preparo de luvas. Nós não preparamos mais luvas dentro da CME. O hospital ele compra luva esterilizada e compra luva de procedimento, né? É importante falar sobre isso. Então, falar que a gente prepara a luva e como antigamente acontecia, da gente preparar a luva, lavar a luva, colocar a luva na solução, né, de hipoclorito, por exemplo, lavar, esperar secar, entalcar, embalar, rotular e esterilizar, hoje não existe isso mais, porque a vigilância sanitária proibiu. Então a luva ela é comprada, ok? Então, pessoal, vou deixar essa mensagem para vocês hoje, estou deixando, tá? Na nossa próxima aula vou dar prosseguimento à disciplina. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem para mim. Um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Dúvidas, não fiquem, mande para mim, ok? Até mais, pessoal.